Retomando aí a nossa série, o que Hollywood destruiu, nós estamos recapitulando bastante coisa daquilo que a gente viu anos atrás, quando essa série foi ministrada, mas eu sei que para muitos de vocês tudo é novidade, porque vocês não estavam na primeira vez que essa série foi ministrada. E claro que a gente traz aí algumas atualizações, algumas discussões mais contemporâneas para a nossa relação com as coisas da série. Então, nós estamos estudando aí, nós já estudamos, na verdade, a estratégia de Hollywood. Vocês devem se lembrar dos 3 S's, os 3 instrumentos, as 3 ferramentas que Hollywood usa para colocar ideias na nossa cabeça. Então, é a seleção, é a sensação e os sonhos. Essas são as 3 ferramentas que nós aprendemos. E na semana passada nós terminamos uma parte um pouquinho mais prolongada de uma investigação mais profunda que a gente fez, um inquérito policial, uma investigação policial, de como funciona essa indústria, né, do ponto de vista bíblico. Então nós vimos algumas perguntas, nós vimos onde Hollywood começou e nós vimos que todas essas estratégias que até hoje são usadas, elas começaram lá no Éden. Então, nada de novo debaixo do sol, desde que o homem pecou lá em Gênesis 3. Depois a nossa segunda pergunta foi sobre quem comanda Hollywood. A gente viu que o diabo é quem supervisiona e usa dos instrumentos à sua disposição para formar uma mentalidade nos servos dele, naqueles que não servem a Cristo ainda, e vende todo esse pacote para nós. E a terceira pergunta, que a gente viu semana passada, é qual é a matéria-prima de Hollywood. E nós vimos que o problema não é só externo a nós, o problema é interior também. O diabo, o mundo, os nossos inimigos usam a matéria que o nosso próprio coração corrompido produz. Então nós temos inimigos fora e nós temos inimigos dentro, nesse ecossistema de tentações, de ideias erradas, de uma visão de mundo anti-Deus. Então isso que nós investigamos. E hoje nós vamos falar sobre um pouco do que eu chamo de o progresso do mal. Eu trouxe aqui um material que eu acredito que da primeira vez que essa série foi ministrada, esse material talvez tenha sido o que mais ficou gravado na mente de algumas pessoas, porque é muito caricato, é muito estampado, é muito nítido a ideia de um avanço gradual do trabalho do mal ao longo do tempo aí. Como o mal vai aos poucos conquistando terreno, conquistando espaço, conquistando novos horizontes, novos campos de atuação, e a gente vai percebendo como isso vai chegando perto da gente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, a respeito do progresso do mal. Só esperar o helicóptero passar, para não atrapalhar aqui a nossa introdução. Muito bem, quando a gente fala desse assunto, eu sempre me lembro de uma aula que eu tive com um professor meu, na época da faculdade, em que ele dizia que a Disney tinha um plano de sexualizar as crianças para que essas crianças, quando crescessem, tivessem uma mentalidade mais sexualizada, sensual, e então sempre tivesse um público fiel ali, geração após geração, na Disney. Ele falou isso, eu não comprei muito essa ideia, mas ele não foi o primeiro a falar de uma teoria da conspiração mirabolante que a Disney tem, um plano de marketing maligno e coisa e tal. Provavelmente você já viu na internet aquelas imagens do tipo, se você pegar as estrelas do Rei Leão, vai dar a palavra sexo. Se você pegar um frame específico de um desenho, você vai ver uma imagem pornográfica. Se você pegar o filme de trás para frente, no negativo, você vai ver que fala uma coisa estranha. Enfim, sempre a gente ouviu e ainda ouve essas teorias da conspiração aí sobre a Disney. Mas a verdade é que a gente não precisa apelar para essas teorias de mensagem subliminar para reconhecer o potencial destrutivo de um estúdio pagão, um estúdio secular, um estúdio mundano como a Disney. A gente lembra dos desenhos bonitos da nossa infância, a gente lembra daquelas histórias bonitinhas, mas a gente tem que levar em conta que nós estamos falando de uma indústria secular, nós estamos falando de uma empresa que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Pelo contrário, o compromisso dela é com os valores da sociedade, com os valores do mundo.
Então, lá atrás, quando essa série foi ministrada pela primeira vez, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, essa notícia, em que o destaque, a polêmica da época era que A Bela e a Fera teria o primeiro personagem gay, né, da Disney. Então ali tem a legendinha. Segundo o diretor, o relacionamento homossexual demorou para aparecer em algum filme da empresa, mas agora é um momento de divisão de águas para a Disney. Isso foi anos atrás, foi bastante tempo atrás. Acho que essa série foi ministrada em 2017, então a gente já está falando de 6 anos praticamente. Só que de lá para cá, a gente percebe algumas atualizações. Na época, isso já foi polêmico. Só que de lá para cá, vocês acham que a coisa foi mais adiante ou não? A Disney regrediu, falou, não, a gente exagerou. Realmente, personagem gay não tem condição. O que vocês acham que aconteceu? É claro que eles avançaram. Então eu trouxe aqui 2 exemplos um pouco mais recentes aí. Você teve o filme Lightyear, que foi um fracasso de bilheteria, dentre outras coisas, por ser um filme com roteiro fraco e tudo mais. A questão da polêmica em torno de uma personagem LGBT fez com que muitos pais não levassem os filhos para assistir, e os próprios adultos mesmo que gostavam da franquia do Toy Story e queriam ver o Buzz também não se empolgaram tanto. E a notícia diz aí que Disney desiste de cortar cena e Lightyear terá primeiro beijo homossexual da história da Pixar. O momento será protagonizado pela personagem Hathorne e sua namorada. Quem assistiu esse filme aqui, o Lightyear? Aí a Isabela, as 2 Isabelas assistiram o Lightyear. Tem mesmo essa cena? Essa cena tem até onde eu sei, até onde eu ouvi falar e o pouco que eu pude ver, é uma cena rápida, é uma cena que não é tão escancarada, prolongada, mas é algo público, é algo que está ali para ser visto. E não contentes com esse avanço, deram mais um passinho em relação às coisas que eles já tinham feito antes. Mais recentemente, a Esther até já tinha falado para nós desse... mais um, volta. Mais um. Vamos lá. Aí. É o diabo. O inimigo está furioso. Vamos lá, pronto. Tô falando mal, né, dos servos dele, está furioso, né? Não vamos pentecostalizar a coisa, não. Mas vocês devem ter ouvido falar dessa animação, Mundo Estranho, é uma animação bem recente, que pelo que eu pude perceber, eu não assisti, mas pelo que eu pude perceber, a Esther começou a assistir, a Esther e o Maurício começaram a assistir, mas o personagem principal, ele é abertamente LGBT, certo? Essa é a proposta, então, é o primeiro personagem assumidamente gay da Disney como protagonista. E antes disso, a Disney já tinha liberado, na verdade, uma série, um desenho, onde você tinha personagens LGBT também como protagonistas. Só que era uma sériezinha de desenho animado, então não ganhou tanta proporção como o filme. Tem no Baymax também, fizeram a série do Baymax, que tem um episódio que aparece lá, abertamente Homossexual, no Baymax, na série do Baymax. Ok. Então você vê um avanço exponencial do mal, mas tudo começa com o primeiro passo, tudo começa com um terreno que é conquistado, depois mais um pouquinho, de modo paciente, quase que a conta-gotas. A proposta de sexualização, de uma sexualidade livre, de uma sexualidade não heteronormativa, toda essa baboseira que o pessoal fala, já é um programa antigo do progressismo. Mas em termos de indústria, isso ganhou força nas últimas décadas, ganhou força nos últimos anos. Mas o que a gente percebe aqui é que geralmente nós pensamos que o progresso do mal é sempre abrupto e instantâneo, porque a gente está acostumado a reagir às polêmicas. Você fala, nossa, é um personagem gay, não acredito nisso. Antes não era assim, agora a coisa do dia para a noite piorou. Mas a nossa percepção, na verdade, é muito pontual. O que acontece é que o mal não tem pressa. O mal é paciente. A indústria maligna, a indústria que está a serviço de Satanás, e o próprio Satanás, é uma indústria que não tem preocupação em fazer as coisas de modo rápido. Vai no tempo que der, vai tranquilo, vai colocando aos poucos, vai formando uma mentalidade no pequenininho, para quando lá na frente ele tiver adulto, a gente conseguir o que a gente quer.
É um trabalhinho de formiga, é um trabalho lento e é um trabalho paciente. É o que a gente fala aí de gerações realmente. Você vê uma mudança de gerações. A geração dos nossos pais lida com algumas questões que hoje em dia são normais, mas que para a época deles eram coisas absurdas. E a nossa geração vai ter alguns parâmetros que para a geração dos nossos filhos vai ser normal, mas para a gente é absurdo. Então a gente vê o mal progredindo lentamente, mas persistentemente, consistentemente. O mal não para, o mal vai avançando e pouco a pouco vai ganhando terreno. E tem uma frase do John Wesley que retrata muito bem isso, que diz que o que uma geração tolera, a próxima irá abraçar. Eu posso discordar de muitas coisas do John Wesley, posso discordar de muitas interpretações dele, de muitas ideias e posições teológicas dele, mas nessa observação dele, ele foi certeiro. E de fato a gente percebe isso na história bíblica, a gente percebe que o que uma geração tolera, a próxima abraça. Em outras palavras, o que uma geração permite, a próxima já parte como pressuposto. E a gente percebe isso na indústria do entretenimento. A gente percebe como essas conquistas permissivas, ao longo do tempo, elas se transformam em pressupostos que fazem parte da cultura e agora a gente tem que ir mais para frente. Nunca regredir, sempre avançar. E eu me lembro de ter mostrado para vocês, mas como eu já disse, a maioria de vocês não estava aqui quando eu compartilhei isso. Eu acho que esse foi o momento, foi o ponto que mais impressionou a gente, né, anos atrás, quando a gente estudou esse assunto, foi como a gente percebeu a evolução da sexualidade no cinema, retratado no cinema. Esse foi o primeiro beijo filmado. Tanto que o videozinho chama The Kiss, ele tem 18 segundos, você pode encontrar ele na internet. E ele é essa imagem, nesse enquadramento, é um casal que eles ficam como que flertando ali, eles ficam com o rostinho colado, tal, aquela coisa toda, e no final eles dão um beijo. Mas é um beijo, um selinho, que nós chamaríamos hoje. É um beijinho muito discreto para os padrões que nós temos hoje em dia. Mas na época, a gente está falando de 1896, isso foi um escândalo, porque como assim você está rompendo todos os padrões de moralidade da época? Você está pegando algo do contexto privado, que é um beijo de casal, e você está mostrando para o público. Você vai incentivar a sem vergonhice, você vai incentivar a lascívia, você vai incentivar a imoralidade nessa turma toda. Então, na época, já houve uma reação negativa. Só que com o passar do tempo, o mal foi progredindo vagarosamente. E essa linha do tempo mostra para nós como essas concessões que cada geração fez foram alavancando mudanças muito expressivas na mentalidade das gerações que foram cobertas aí ao longo desses anos. Então você tem o primeiro beijo, lá em 1896, depois você tem em 1915 o primeiro nu feminino. Vejam como já houve uma evolução significativa aqui. O beijo, já que era uma coisa escandalosa, já era uma coisa que não era mais suficiente. Então você tem um nu feminino, primeiro nu feminino. Depois, em 1927, você tem o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo. Note que essa ideia de pautas homossexuais e tudo mais certamente não estavam tão em alta como estão hoje em dia, mas você já tinha sim movimentações aí que iam nessa direção, que pelo menos tinha algum flerte com essa propaganda. Primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo. Em 1933, você tem a primeira cena de sexo propriamente dita. Em 1947, o primeiro personagem gay. Em 1961, o primeiro beijo francês. Aqui, para não escandalizar vocês, eu sei que tem aqui pessoas um pouco mais novas, talvez essa linguagem não seja tão conhecida de vocês, mas eu coloquei essa terminologia aí porque ela é menos escancarada, mas é o beijo que a gente está acostumado a ver hoje nos filmes, nas séries, é o beijo mais acalorado, que popularmente é chamado aí de beijo francês, mas a ideia é um beijo bem mais sensualizado. Note, nós estávamos falando aqui, em 1896, de um selinho que chocou o mundo. E menos de 100 anos depois, certo? Acertei a conta, né? Menos de 100 anos depois, né? Menos de 100 anos depois, você tem o primeiro beijo acalorado.
o primeiro beijo sensualizado aí do cinema. Em 1967, você tem o primeiro palavrão falado, onde você vê um ataque à moralidade também, aos padrões éticos, né, de linguagem e tudo mais. E em 1969, você tem o primeiro nu masculino. Isso só fazendo um recorte ali de um período de menos de 100 anos. Então vejam como o mal avançou rapidamente, mas não tão rapidamente como nós imaginávamos, ou como nós imaginaríamos. É um avanço gradual. Passa-se um tempo, avançam mais um pouquinho, passa um outro tempo, avança mais um pouquinho, passa alguns anos, avança mais um pouquinho, mais alguns anos, avança mais um pouquinho, e assim, hoje em dia, o nu masculino e o nu feminino já são coisas que você encontra em qualquer tipo de produção. Se bobear, até uma produção gospel, considerando aí a moralidade do contexto evangélico hoje, vai ter tudo isso daí. Porque hoje em dia a produção cinematográfica, a produção de séries, a produção de música, tudo mais, já conta com essa realidade aqui. Se em 1967 a gente teve o primeiro palavrão falado, e isso já era um rompimento de barreira para a época, se você ouve o pancadão hoje em dia, você vê que a música só tem palavrão, a música só tem baixaria. Ela é alimentada só por isso. Então você vê nessa timeline aqui, como essas concessões elas foram servindo de base para as próximas. Uma concessão serve de base para a próxima, que serve de base para a próxima, e assim o mal vai avançando. Então, logo de cara, o que a gente aprende aqui, de modo geral, é que assim como o mal trabalha lentamente, pacientemente, até um pouco devagar, no que diz respeito a esses padrões mais gerais, assim, padrões do mundo e tudo mais, você não pode menosprezar a velocidade com que o mal atua na sua vida também. O que a gente aprende olhando isso e trazendo isso para a nossa realidade é que os pecados da sua vida não vão te derrubar num piscar de olhos. Você não vai estar um dia super bem espiritualmente, longe de qualquer imoralidade, longe de qualquer indecência, longe de qualquer pensamento impuro, e no dia seguinte você do nada tropeça e vai para o fundo do poço. Não é assim que o declínio espiritual acontece. O declínio espiritual também acontece de modo lento, de modo gradual, porque o mal é paciente, inclusive o mal que habita dentro de você é paciente também. Assim como a santificação é gradual, o declínio para o pecado também é gradual, indo cada vez mais de um pecado para o outro, indo cada vez mais fundo. Então você não deve brincar com as concessões que você faz na sua vida. Porque a partir do momento que você adota uma concessão, você estipula um limite que você pode passar daqui a um tempo. Então, se você assume a concessão de fazer algumas brincadeiras, de fazer algum tipo de piadas de duplo sentido com a sua namorada, com o seu namorado, daqui a um tempo não se assuste se você achar normal fazer trocar algum tipo de carícia sexual, algum tipo de toques ali com o seu namorado, com a sua namorada, e dali um tempo, não mais satisfeitos com aquilo, vocês vão cair em fornicação e a escalada negativa, né, a escalada para baixo, o declínio continua. Então, cuidado com o avanço do mal na sua vida. Você tem que olhar para essa realidade e perceber onde foi que eu fiz concessões na minha vida e hoje, o que não era para ser normal, eu já abracei como padrão para a minha vida e eu estou indo além na prática do mal. É isso que a gente aprende aqui de modo geral. E eu quero olhar com vocês rapidamente o texto de Juízes, capítulo 2, onde a gente tem um retrato exatamente desse progresso do mal. O livro de Juízes é um livro que mostra a degradação de Israel, como Israel chegou no fundo do poço, como Israel saiu de um êxodo e depois do tempo no deserto, e saiu de uma conquista da terra prometida para um declínio assustador. O livro de Juízes ele é estruturado numa espiral descendente. É assim que se fala? Espiral descendente, quando vai para baixo? Espiral descendente, né? É uma espiral que você tem momentos de alívio, você tem momentos de socorro, você tem pecados, você tem castigo, e cada vez o buraco vai ficando mais embaixo e a natureza do pecado vai piorando. Tanto que você termina o livro de Juízes com cenas horripilantes. Se você lê o livro de Juízes até o final, você fica assustado com o que acontece.
Porque você tem violência, você tem uma sexualidade desenfreada, você tem todo tipo de moralidade ali acontecendo. É realmente assustador o ponto em que o povo de Deus chegou. E Juízes mostra esse retrato para nós. E eu acredito que Juízes é um retrato dos nossos dias também. Eu, antes de escolher expor a carta de Tiago nos cultos da noite, eu pensei, eu vou pregar o livro de Juízes. Porque o livro de Juízes é um retrato do que a gente experimenta hoje. É um retrato desse progresso do mal. A cada ano que passa, você vê o mal avançando mais. E você vê o povo cada vez mais entrando nessa espiral descendente também. Uma moralidade cada vez mais baixa, pecados cada vez piores, uma mentalidade cada vez mais distante de Deus, que é exatamente o que acontece aqui em Juízes. Então abra aí comigo Juízes, capítulo 2, dos versículos 10 a 15, o que a gente percebe aí são 3 etapas do progresso do mal. Diz assim o texto, Juízes 2, de 10 a 15. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então, depois dessa introdução, o autor de Juízes aqui diz que de tempos em tempos Deus levantava juízes para libertar o povo se consagrava a Deus. Depois de um tempo, o povo pecava de novo, vinha o castigo, Deus levantava um salvador, um libertador, o povo se arrependia, depois caía no pecado de novo, e esse é o ciclo que é apresentado no livro de Juízes. Mas o que assusta a gente é que aqui, logo no começo, a gente já vê as marcas, as etapas do progresso do mal. No versículo 10, você tem aí a primeira etapa. As 3 etapas são negligência, imitação e castigo. Henrique, coloquei tudo no mesmo slide, certo? Então já uma indireta para você já ficar esperto aí. Quem sabe no final eu não dou uma perguntada para você, alguma coisa assim. Então quando eu coloco tudo no mesmo slide, eu penso, acho que eu vou ajudar o Henrique. Vou colocar lá no mesmo slide, ele pediu com tanto jeitinho aquele dia, então a gente vai fazer isso daí, certo? Mas você tem aí as 3 etapas do avanço do mal. Você tem a negligência, a imitação, o castigo. No versículo 10, você tem a primeira, que é a negligência. Olha de novo aí o que diz o texto, para a gente entender com mais foco. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Congregada a seus pais é que aquela geração morreu, ok? Eles morreram e se juntaram aos seus pais que já haviam falecido também. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O que a gente está falando aqui é que desde a saída do Egito, nós estamos na 3ª geração. Você teve a primeira geração que saiu do Egito, mas o que aconteceu com aquela geração, a que saiu do Egito? Eles entraram na Terra Prometida? Não. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto, ok? Então, a geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida, rondaram ali o deserto, andaram pelo deserto até que todos morressem. Depois dessa geração, que foi a primeira, você tem a segunda geração, que é a geração que nasceu no deserto. Enquanto o povo andava no deserto, crianças nasciam, a população continuava crescendo. Dessa segunda geração, nós temos a geração da conquista, a geração de Josué, a geração de quem entra na Terra Prometida, a geração de quem toma posse da Terra Prometida e entra ali efetivamente. Então você lê lá o livro de Josué, você vê as conquistas, você vê os avanços, você vê as vitórias que Deus dava para o povo, mas você já percebia algumas mancadas já do povo de Israel, você já percebia algumas pataquadas que eles faziam. E filha dessa geração, você tem a 3ª geração, que é a geração neta de quem saiu do Egito, que é essa geração aqui que nos é dita que não conhecia o Senhor. Então nós temos 3 gerações, a que saiu do Egito,
e morreu no deserto, aqui entrou na terra, e depois que Josué morreu, então nós temos agora essa terceira geração. É dessa terceira geração que nós estamos falando. Se vocês olharem aí o comecinho do livro de Juízes, o capítulo 1, versículo 1, vocês veem como o livro começa. Depois da morte de Josué, então nós estamos falando dessa geração agora. A geração que já tem tudo de mão beijada. A geração que já está na terra. A geração que já não é mais peregrina pelo deserto. Eles já têm domínios, territórios. Agora era só eles seguirem no compromisso de fidelidade a Deus. É uma geração que tinha tudo para dar certo, mas ela dá super errado porque ela não conhecia a Deus, que é o que o texto nos diz. Então, notem novamente aqui que o erro opera em longo prazo. A gente está falando de gerações aqui. A geração que saiu do Egito já não era muito boa. A geração que ficou no deserto, que entrou na terra prometida depois, também tinha seus deslizes ali, mas essa terceira geração, ela acumula algumas coisas que as anteriores não tiveram, porque aos poucos, ao longo das gerações, o mal foi avançando. Então, um detalhe interessante, como a gente está falando aqui de 3 gerações, e o primeiro ponto diz respeito à negligência, talvez você possa pensar assim, tá, mas aí a culpa é só da terceira geração. Só essa terceira geração falhou, os pais fizeram tudo certinho e a terceira geração é a que foi culpada. Na verdade, não. A responsabilidade que os pais tinham em relação aos filhos em Israel fica muito clara lá em Deuteronômio 6. A gente não precisa ler agora, é o famoso texto do Shema, onde os pais tinham que inculcar a lei na cabeça dos filhos. Ou seja, está andando, indo para o trabalho, fala com a criança. Está levando a criança para a escola, fala com a criança. A criança acordou, fala com a criança. Está dando de mamar, fala da lei para a criança. Põe a lei no batente, põe a lei na cabeça, põe a lei em todo lugar. Inculca a lei de Deus na cabeça da criança. Se surge aqui, como diz no versículo 10, uma geração que não conhecia a Deus, grande parte dessa culpa é de quem? Da geração dos pais. Então você realmente percebe aqui que a negligência dos pais custou a santidade dos filhos, porque o texto nos diz que aquela geração não conhecia o Senhor. E não conhecer o Senhor, essa expressãozinha conhecer o Senhor, na terminologia bíblica, no universo bíblico, não significa apenas ter informações sobre quem Deus é. Significa você ter um relacionamento com Deus, você conhecer o Senhor como alguém próximo, como alguém que faz parte da sua vida, como alguém que você conhece os feitos dele, adora ele, se aproxima dele. Essa geração não tinha isso, tanto que eles se entregaram à idolatria, como o texto nos diz aí. Então era uma geração que não conhecia da libertação do Egito, era uma geração que não conhecia a lei dada no Sinai, era uma geração que não conhecia do maná no deserto, era uma geração analfabeta de Deus. E por isso se desviou completamente. Agora, como a gente traz isso para aplicação para o nosso grupo? Porque quando nós pensamos em gerações, geralmente a gente pensa assim, quando eu for pai eu vou ensinar a Bíblia para os meus filhos. É verdade. Eu espero que você não seja negligente com seus filhos, com as próximas gerações, como Israel foi. Mas tem um detalhe do nosso grupo que eu sempre enfatizo muito. O nosso grupo tem uma abrangência de idade muito grande. Quem é o mais novo de nós aqui? Eu sempre pergunto, é o Daniel, né? Não é o Daniel, é o Pedro. O Pedro tem 13, é isso? 12, 13 anos? As meninas ali, Helena é mais nova? Quantos anos você tem, Helena? 13? Então é ali 13, é a idade que o pessoal começa a vir no Daraj. Só que a gente tem gente mais velha. A gente tem gente aqui que já está chegando quase nos 30, não vou expor ninguém aqui, porque chegar na cidade fica sensível, né, falar da idade. Quando você vê que você está quase com 30, estava falando com o Maurício hoje, já começa a pesar algumas coisas. Falar 30 já complicou, né? Então, mas a gente tem gente de quase 30, eu mesmo sou um deles, tenho quase 30, eu sei que não parece, sei que parece que eu tenho uns 40 já, mas estamos aí na atividade. Então, quase 30, ou seja, a gente tem mais do que o dobro aí de idade em relação às gerações. E nós, como pessoas mais velhas, pensando aí no grupo que é mais velho, nós temos responsabilidade para com os mais novos. O texto diz que a nova geração não sabia o que Deus havia feito por Israel. E a pergunta que eu faço para os mais velhos, que já são mais responsáveis, que já têm um destaque maior na vida da igreja, que já têm uma atividade mais pública na vida da igreja,
será que os mais novos, 13, 14, 15, 16 anos, será que os mais novos sabem o que Deus tem feito e fez nas nossas vidas, no nosso grupo? Ou será que a geração que está vindo aí é uma geração analfabeta de Deus também, porque não sabe daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que você aprendeu sobre Deus, daquilo que você compartilha sobre Deus? Talvez você esteja influenciando uma geração analfabeta de Deus também. No nosso compromisso com Deus, nós temos que encorajar as gerações mais novas, nós não podemos ser relapso nas atividades da igreja, inclusive a nossa postura, inclusive aqui durante as reuniões, ensina os mais novos. Se você é a pessoa que fica mexendo no celular, se você é a pessoa que não liga, se você é a pessoa que fica bufando, esperando o Darash acabar, você está transmitindo uma mensagem para os mais novos. É assim que tem que tratar a pregação da palavra de Deus, é assim que tem que tratar as coisas de Deus. Uma geração analfabeta de Deus vai se levantar. Então, há uma responsabilidade que pesa sobre os mais velhos aqui. O tempo, pensando mais para frente, é claro, vai trazer a oportunidade, se Deus assim quiser, que vocês influenciem os filhos de vocês, como pais, com uma relação de influência mais direta. Nesse caso, é importante que vocês saibam influenciar também os seus filhos para não criarem filhos analfabetos de Deus. Eu lamento dizer, mas tem muitas pessoas, inclusive de dentro da igreja, muitos casais, que eu olho para dentro aqui da igreja e eu falo assim, essas pessoas, quando tiverem filhos, os filhos vão ser analfabetos de Deus. Esse casal não vai ensinar a palavra de Deus para essa criança. Esse casal não tem compromisso com as coisas de Deus agora e não vai ter compromisso com as coisas de Deus depois. A criança vai seguir esse exemplo. Os pais vão ensinar os filhos para faltar nas atividades da igreja, para ficar indo em festinha, para ficar indo em atividades externas, para ficar indo em festinha junina do colégio, festinha de aniversário de amigo, para ficar indo nos rolezinhos por aí. Falta na igreja e vai, não tem problema, vamos faltar e vamos no aniversário do tio não sei o quê, da tia não sei o quê. E com isso a criança, é claro, vai aprendendo alguma coisa. Uma geração analfabeta de Deus. É bizarro você reparar, e eu estou chegando aí na idade de ser pai, se Deus assim permitir, já reparo isso com um pouco mais de frequência, mas vocês devem reparar isso também. Vocês já viram como alguns pais fazem para a criança parar de dar trabalho? A criança está dando trabalho, o que o pai automaticamente faz? Dá o celular e põe o que lá? No melhor dos cenários vai pôr um Pocoyo. No melhor dos cenários vai pôr um Pocoyo, mas vai pôr Peppa Pig, o que mais? Faz o que quiser, né? Joga no YouTube e deixa rodando lá o negócio. Você tem pais que estão entregando a educação dos filhos para a internet. E você já vê essa geração crescendo agora. Você já vê os frutos dessa geração agora. É uma geração mal educada, é uma geração limitada em termos de conhecimento, para usar um palavreado suave aí. É uma geração que até sabe interagir bem com a tecnologia, mas não tem noção nenhuma de postura, de como deve se comportar, de autoridade, não tem essas relações. Por quê? Porque foi doutrinado pela Peppa Pig, porque foi doutrinado pelo Pocoyo, porque foi doutrinado por, sei lá, como chama aquele lá dos cachorrinhos lá? Patrulha Canina. Aí tem os crentes que falam assim, não, é verdade, pastor, amém, mas é por isso que para os meus filhos eu só ponho os vegetais. Aquele desenho crente lá, né? Não sei, né? Nunca assisti tudo, né? Mas não é a solução, você não terceiriza a responsabilidade. Deus falou, você vai inculcar na cabeça dos seus filhos. Não é o celular, não é YouTube. Se você não faz isso, alguém vai fazer. A sua negligência vai custar a vida espiritual dos seus filhos. O Maurício tinha anotado, Henrique, você tinha anotado a mão? Não, você estava só coçando, né? Diga, Maurício. Só um comentário, pessoal. Hoje eu vi a notícia de que um pai que tomou o celular do filho foi ameaçado pelo filho por um cutelo. Nossa! O pai foi tentar tirar o celular do filho e foi ameaçado com cutelo. Muito bem. É isso, é dessa geração que a gente está falando. Então você percebe logo de cara quais são as consequências dessa terceirização, dessa negligência. Agora, como você é negligente com a sua própria vida espiritual? Essa negligência aqui, ela não é apenas geracional. Ela é uma negligência que começa desde agora. É uma negligência que você já vai perceber na sua vida. É uma negligência que já tem um termômetro que você sabe dizer se você tem sido negligente ou não.
Você provavelmente consegue descrever com detalhes várias cenas, vários episódios, vários filmes, várias músicas, canta, cantarola, decora tudo, mas na hora de abrir a Bíblia é o cara que vai no índice. Na hora de reproduzir alguma história bíblica é o cara que pensa na arca de Moisés, né? Não na arca de Noé, é o cara que embaralha tudo ali. É o cara que acha que Noé é no Novo Testamento. E não é brincadeira, as crianças que eu dou aula no colégio, elas não conhecem de história bíblica. Na minha época, e nota, quando eu falo na minha época, não é tanto tempo assim, ok? Deixa isso bem claro, é 30, mas não é 60. Na minha época, as crianças participavam de EBF, participavam de EBD, e você perguntava, você conhece a história de Sansão? Tio, Sansão, não sei o que lá, a mulher, o cabelo, a Dalila, a coluna, todo mundo sabia, de Noé, das histórias principais da Bíblia. Mas agora, você pergunta para as crianças, elas não sabem. E o pior é que talvez você seja assim. Ficar de você sabe o que diz lá o texto de João 3,16? João 3,16? Sabe, eu já ouvi alguma coisa desse texto aí, está lá na Bíblia, né? E você não sabe o que diz ali, você é negligente, mas você sabe todo o resto. Você sabe todos os Instagrams, todas as hashtags, todos os trend topics aí, você sabe de tudo, mas não sabe manusear a palavra de Deus. Você não dedica tempo para conhecer o Senhor. E certamente essa negligência vai ter um custo alto para você e para as gerações que vêm depois de você. Então você percebe aí no versículo 10 esse primeiro elemento, o elemento da negligência. Se você é negligente, alguém vai assumir o seu papel. No caso da negligência de Israel, a idolatria assumiu esse papel. Mas os próximos pontos aí dizem para nós que a próxima etapa no progresso do mal é a imitação. Se você não tem um padrão que é apresentado para você, o que você faz? Você imita aquilo que está perto de você. Você imita aquilo que está próximo de você. Isso a gente vê aí nos versículos 11 a 13. Olha o que diz aí. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ordem que Deus tinha dado cristalina era: vocês não vão se misturar com os povos ao redor de vocês. Vocês não vão adorar os deuses deles, vocês não vão se curvar aos ídolos deles, vocês não vão imitá-los em nada. O que Israel faz? Exatamente aquilo que Deus tinha proibido. Eles imitam as nações ao redor. Faltava zelo pelo Senhor e sobrava o culto aos deuses pagãos. Eles passaram a adorar Baal, e essa idolatria você vai perceber ao longo de toda a história de Israel, séculos depois desse registro de Juízes 2, e você vê que isso se tornou uma pedra no sapato de Israel. Israel sempre caía na idolatria, sempre. A gente está estudando o livro dos reis nas EBDs de manhã, e a gente percebe como passa rei, muda rei, passa o tempo, Israel continua idólatra. E a gente vê já as sementes, as bases disso sendo lançadas aqui. Na verdade, antes, desde o bezerro de ouro e tudo mais. Só que nesse avanço, nesse progresso do mal, você tem o resultado aí da imitação, porque agora o povo já está no meio da terra. E eles começam a imitar as nações que estão ao redor. Anos atrás, nós estudamos Provérbios, muitos anos atrás. E teve uma aula de Provérbios em que eu criei uma hashtag. Na época a hashtag era algo famoso, sabe? Hoje em dia eu já não uso muito hashtag, né? Mas na época a hashtag era trend, né? Na época a hashtag não era algo cringe, hoje em dia é algo cringe falar de hashtag, né? Mas na época eu criei essa hashtag aí, somos todos chuchu, né? Falar de chuchu hoje em dia você pensa no Geraldo Alckmin, aquela coisa toda, né? Mas não é nada disso. Qual que era a ideia aqui, né? Abre aí em Provérbios 13:20 que você vai entender o que eu quis dizer quando eu falo sobre sermos todos chuchu, que eu quis dizer lá atrás, quando nós estudamos o livro de Provérbios. Faz bastante tempo já. Mas esse slogan aí ficou marcado, pelo menos na minha cabeça, foi uma lição bem marcante para mim, porque mostra que assim como o chuchu pega o gosto do que está perto,
você, como uma esponja, como um chuchu, vai absorver aquilo que está ao seu redor também. Se você só tem amigo incrédulo na escola, se você só anda com crente meia boca, se você só anda com gente errada, o que vai acontecer? Você não vai ser o santarrão, você não vai ser um crente piedoso, você vai começar a pegar o gosto da imoralidade, você vai começar a pegar as cores da desobediência, você vai começar a flertar com tudo isso e absorver tudo isso, porque você está andando com pessoas dessa estirpe. Então olha o que diz aí Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Não tem como ser mais claro do que isso. Se você anda com gente ruim, você vai ser gente ruim. Ah não, pastor, mas é só na escola, nos trabalhos ali que a gente faz, eventualmente eu vou na casa deles, mas assim, não peço conselhos nem nada, mas você gasta tempo com essa turma. Você participa da vida desse pessoal. Inevitavelmente você vai absorver o comportamento deles em algum grau. Você vai começar a pensar, peraí, mas será que aquilo que eu acredito é tão errado mesmo? Porque eu venho aqui nessas baladinhas, nessas matinês, nesses rolês aqui, e eu não vejo nada de tão errado assim. Será que eu não estou sendo muito rigoroso? E aos poucos você vai fazendo concessões até que você se torna alguém igual àquela pessoa, aquele grupo que você anda. Então, é importante que você tenha cuidado para não absorver os hábitos, a cultura, o pensamento daqueles que estão ao seu redor, porque se com Israel isso aconteceu, com você isso tem muito perigo de acontecer também. A sua mentalidade se moldar a mentalidade das pessoas que você anda. Nós corremos o perigo, agora falando de Hollywood, né, nós corremos o perigo de, pelo contato e pela negligência, nós corremos o perigo de começar a imitar Hollywood no modelo de vida que é proposto para nós. Então você acha que o seu namoro tem que ser um namoro hollywoodiano, que o seu casamento tem que ser um casamento hollywoodiano, que a sua vida profissional tem que ser uma vida profissional hollywoodiana, que o seu círculo de amigos tem que ser um círculo de amigos hollywoodiano. Se você não for aquela pessoa popular, tem alguma coisa de errado na sua vida. Se você não tem o padrão de beleza, o padrão de estética hollywoodiano, tem alguma coisa de errado com a sua vida. Faz lá uma harmonização facial e fica horrível, mas pelo menos você está dentro do padrão estipulado aí por Hollywood. E as pessoas se entregam a isso. Você vê milhares, vamos dizer milhares, pelo menos centenas de pessoas na internet que tentam imitar os personagens fictícios aí do universo da indústria do entretenimento. Você tem aquele caso famoso do boneco lá, o namorado da Barbie, o Ken. E tem um Ken, inclusive, agora que virou servente pedreiro, né? Desistiu de ser Ken e virou servente pedreiro. Aí o choque de realidade. Não deu certo seguir Hollywood. Mas pessoas que gastam rios de dinheiro para ficar parecendo um boneco. Por quê? Porque a idolatria faz com que você se torne igual ao seu ídolo. Você adora alguém, você adora algo, você vai se tornar semelhante àquela pessoa. É por isso que o Novo Testamento fala que nós, os crentes, nós somos transformados de glória em glória na imagem de quem? De Cristo. Por quê? Porque eu adoro a Cristo. E aos poucos a imagem dele vai sendo impressa em mim. Mas se ao longo da vida você vê a sua imagem se parecendo com os padrões de Hollywood, você está tendo um ídolo na sua vida. Você está idolatrando um modelo, você está idolatrando toda uma proposta, você está idolatrando toda uma visão de mundo, e você está se tornando semelhante àquilo. Diga, Brenner. Falando dessas imitações baratas, caricatas, tem uma que também se tornou famosa, que é não é que só pela cirurgia, é meio que uma imitação mesmo para a vida real, que é do Patrick Bateman. Patrick Bateman? O que é isso? Não conheço. E o pessoal está imitando o lifestyle de um psicopata. Ok. Então, tá certo, né, Henrique? Vai dar bom, né? Vai dar bom. Por enquanto é só os trejeitos, depois você vai avançar um pouco. Claro que vai, porque a imitação sempre avança. Sempre avança. Então você vê que isso aconteceu com Israel, isso pode acontecer com você. E o último ponto ali, a última etapa, é o castigo. Porque talvez você possa falar assim, pastor, mas nem sempre Deus castiga, nem sempre Deus traz algum tipo de repreensão, nem sempre Deus traz algum tipo de reviravolta, né? Algum tipo de impacto maior assim na minha vida, uma ação direta punitiva.
Mas a verdade é que na história de Israel a gente aprende que o castigo vem cedo ou tarde, as consequências vêm cedo ou tarde. Deus às vezes é misericordioso, é longânimo, mas as consequências do seu pecado vão bater a sua porta, elas vão chegar. E olha o que diz aí o terceiro ponto que está nos versículos 14 e 15, o castigo de Deus, que é o que marca a história de Juízes, o roteiro de Juízes. Olha aí o que acontece. Versículos 14 e 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores. Foi Deus que entregou o povo aos maus, como uma punição, como um castigo pela quebra da fidelidade. E os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Note aqui que no versículo 12 é dito que eles imitaram os deuses das pessoas que haviam ao redor, e agora Deus entrega essas pessoas aos inimigos que eles imitaram. Vocês não querem ser como eles, vocês não querem parecer com eles, então agora eu vou entregá-los nas mãos deles. Eles vão ser meus instrumentos de juízo na vida de vocês. E não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. A ira de Deus se acendeu contra Israel, e a idolatria, que era motivo de prazer, acabou se tornando motivo de terror para aquele povo, porque a mão de Deus pesou. E o que acontece quando a gente segue o sonho hollywoodiano é muitas vezes isso: aquilo que é motivo de prazer se torna no final motivo de terror. É só você perceber em exemplos bem simples que você deve conhecer, estão ao seu alcance aí. Muitos jovens, ao invés de abraçarem uma vida de castidade, de pureza, de se guardar sexualmente e tudo mais, se entregam para aqueles amores de fornicação, aquelas ideias hollywoodianas de que o amor é lindo, o amor de verão, e vamos aproveitar a vida porque somos jovens e tudo mais. O que acontece? Muitas vezes a moça engravida. E a solução que muita gente encontra é o aborto, os incrédulos encontram isso, para nada frear os impulsos, o modelo de vida que eles têm. Mas o que acontece com muitos crentes é que numa situação dessa, e você deve conhecer alguém assim, não existe a opção de abortar. A criança está ali, é um ser vivo, é a imagem e semelhança de Deus, ela tem que nascer. Só que aquela pessoa, ela vai amargar para sempre as consequências do erro que ela cometeu. Por alguns segundos de prazer, aquele rapaz, aquela moça, eles acabam fechando inúmeras portas, dificultando em muito a vida deles, por conta de uma criança que chegou num contexto errado. A culpa não é da criança, a culpa é de quem? Dos pais, é claro. Mas a consequência chegou. A consequência veio, não tem como fugir. E você deve conhecer pessoas que se enrolaram para o resto da vida por conta de uma situação como essa. E não tem como escapar disso. A consequência do nosso pecado chega para nós. Então, quem segue o sonho hollywoodiano acaba amargando as consequências disso. E o texto diz que o próprio Deus entregou o povo a essa disciplina. É muito curioso que na Bíblia a gente vê Deus diversas vezes entregando o povo ao seu próprio desejo. Você vê em Números 11 que o povo estava reclamando porque não aguentava mais comer maná. O que Deus fez? Falou: vocês querem carne? Tá bom, eu vou dar carne para vocês. E eu sempre me lembro do episódio do Eu, a Patroa e as Crianças, em que o Michael Kyle dá torta de limão para as crianças. Vocês roubaram a minha torta de limão, então agora vocês vão comer só torta de limão até alguém confessar o crime. E eu acho que o Michael Kyle se inspirou em Números 11, né? Porque o que Deus faz é: vocês querem codorna, tá bom, então vocês vão comer codorna até sair pelo nariz. Porque Deus entrega como uma forma de disciplina. Vocês querem isso? Tá bom, então vive isso daí. Quando o povo adorou o bezerro de ouro, Moisés chegou lá, destruiu o bezerro de ouro, diluiu, pulverizou o bezerro de ouro na água. O que o povo fez? Bebeu a água daquilo ali. Por quê? Vocês querem isso? Então agora vocês vão engolir isso. E quando você vai para Romanos 1, onde Paulo mostra o estado deplorável do homem pecador, você vê que Deus entrega os homens a uma disposição mental reprovável. Eles querem viver no pecado, Deus vai lá e entrega as pessoas a uma mentalidade, a um modo de vida condizente com essa mentalidade. E quando você percebe o sonho hollywoodiano, você vê que é a mesma coisa. Você quer viver como Hollywood? Tudo bem.
Como é uma das formas de Deus disciplinar? Eu vou te entregar aos seus próprios desejos. Essa talvez seja uma das piores disciplinas de Deus. Entregar você aos seus próprios desejos. Você quer viver na imoralidade? Então eu vou te entregar à imoralidade. Você vai afundar na lama da imoralidade como uma expressão de disciplina. Você quer andar com gente errada? Então tá bom. Então agora você sai da igreja e você vai andar só com seus amigos errados. E isso é uma expressão da disciplina de Deus. Entregar ao próprio desejo. Então como que você pode perceber se Hollywood tem te influenciado demais nesse progresso aí? Se você tem sido negligente, você tem imitado a conduta do mundo, os padrões do mundo, e quem sabe já esteja experimentando algum tipo de disciplina pontual de Deus, algum tipo de repreensão, algum tipo de exortação. Como que você pode perceber se Hollywood tem te influenciado demais? O que é interessante no livro de Juízes é que a gente percebe que o que unia Israel eram os laços religiosos. Aquela nação não era uma nação como as outras, aquela nação tinha um Deus. Israel tem um Deus que os resgatou do Egito e formou uma nação ali, uma nação teocrática, uma nação que seguia as ordens de Deus. Só que quando o povo se entregou ao paganismo, toda essa união desapareceu, tanto que você tem uma guerra civil praticamente no livro de Juízes acontecendo, porque toda a base da nação foi embora. E o que a gente percebe a partir disso é que os crentes, os servos de Deus, eles são ligados por vínculos espirituais. E quando as nossas mentes, aquilo que nos influencia, aquilo que influencia a nossa mente, é externo e não está fundamentado nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na Escritura, na comunhão com os irmãos, na vida da igreja, o que acontece inevitavelmente é a desunião. Essa pessoa, ela se afasta da comunhão. Esse é um primeiro sintoma. A pessoa se afasta da comunhão, a pessoa se afasta dos irmãos, a pessoa não sente mais prazer em vir na igreja. Vir aqui é um martírio, é um sufoco. Por quê? A influência é externa. O que nos une é o fato de nós sermos crentes, habitados pelo Espírito Santo, sedentos da palavra de Deus. Se você não é um crente, vir aqui na igreja é um martírio para você. Eu entendo isso. Se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria me contorcendo. É horrível. Agora, se você é um crente negligente, aos poucos você vai tomando a forma disso. E então, você vai se afastando dos irmãos, cortando comunhão, pensando como o mundo pensa, experimentando até, quem sabe, a disciplina bíblica como muitos jovens da minha geração experimentaram. Muitos jovens se amoldaram ao mundo e se afastaram tanto ou completamente ao ponto de saírem da igreja. Se vocês olharem lá 1 João 1, vocês vão perceber como essa relação de comunhão com a vida cristã é um bom termômetro daquilo que tem influenciado a sua vida. 1 João, capítulo 1. 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. João fala aqui de luz e trevas como uma metáfora para a santidade e para o pecado. Deus é santo e nele não há pecado algum. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você diz que você é crente, pastor chega e pergunta, você é crente? Sou, pastor, sou, até me batizei já, tá selado, estou consagrado, mas você vive uma vida de imundícia, de afastamento, esse é o seu caso aqui, você anda nas trevas, você não tem comunhão com Deus, você é um mentiroso. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, ou seja, se você ter uma vida de santidade, como Deus é santo, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você precisa avaliar, em primeiro lugar, se você é crente. Se você é crente, se você foi regenerado, se você já é um salvo, então ter comunhão é algo essencial para você. E uma vida de santidade é um pressuposto para isso. Agora, se você é um crente e se amolda às coisas do mundo, então a sua comunhão está muito comprometida. A sua vida de santidade vai estar comprometida também. Se você não é crente, você precisa de uma conversão, para que você tenha isso da comunhão, da santidade e tudo mais. Só uma regeneração pode mudar a sua mentalidade e te impedir de tomar a forma do mundo. Agora, se você é crente e você segue esses passos aqui,
não espere ter um resultado diferente daquele que Israel experimentou. João fala, você é alguém que está mentindo para você mesmo. E cedo ou tarde você vai experimentar as consequências dos seus pecados, as consequências do seu afastamento. Então, cuidado para que pouco a pouco o mal não progrida na sua vida como ele progrediu com Israel. Muito bem, considerações. Henrique. Opa. Quer falar alguma coisa, Henrique? Guardou, né? Falou, deixa eu anotar alguma coisa, senão, né? Não, ele vai falar, né? Vai lá. Não, muito bom isso aí que você fez, mas eu não vou usar disso agora. Tudo bem, fica tranquilo. Muito bom, parabéns, gostei, mas enfim. Tem que trocar o slide, então. Quando você tem aquela linha dentro, você trocar não. Tá. Essa daqui. Essa? Boa. Ok. É engraçado que, por mais que tenha uma progressão, né? Enfim, não está bem progredindo, mas enfim. Não tem os passos não são lógicos. Você pode ver assim, tem o primeiro beijo, aí depois o primeiro no feminino. Aí depois, primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo, tem uma coisa meio discrepante. Aí depois, só depois tem o beijo francês. Não que seja bom, assim, é ruim também, exposição. Mas é uma coisa que sempre tem alguém querendo não dar o próximo passo, mas às vezes romper um limite enorme, assim, sabe, também. Então a coisa vai evoluindo meio bagunçada, mas ela vai indo. Né? Existe um desejo de extravagância de alguns momentos, né? Tipo, vamos romper tudo. Vamos lá. Porque é como me corrija se eu estiver errado, na minha percepção. Acho que vocês vão compartilhar comigo. Mas eu acho que muito disso é como uma maré. Como que a maré faz? A maré avança, mas depois ela regride. Só que o que aconteceu? A areia já está molhada. Então o pessoal pode não abraçar logo de primeira tudo que é apresentado, mas você já colocou algumas sementes ali. E aquelas sementes vão germinar e brotar depois. Certo? Isso é uma das coisas que eu tinha visto, que eu dos pontos que eu guardei. Aquilo que você estava falando ali da educação, assim, atualizações de cenas perdidas de novela que passa ali na TV, eu dou uma olhadinha assim e ia falar, enfim, teve uma cena, eu nem sei de que era, assim. Nem sei de que novela que era, que passa às 18 e tudo mais, né? Aquela lá dos crentes que eu não sei o que é mesmo. Que sei lá, o moleque tá jogando videogame no computador e tal, aí a mãe tá falando com ele, e aí acho que ela fez alguma coisa assim que atrapalhou ele pra jogar. Tipo, o moleque levantou assim, começou, ele deu uma pavora pra mãe dele, assim, dando o olho, assim, bem, não você fez, não sei o que, né? E ela acho que fez assim e tal, e não fez nada, foi embora, assim, né? Aí o pai dele nervoso pra todo mundo briga, porque senão vai ter violência, e eu não quero que isso aconteça aqui em casa. E ele ficou isso mesmo, assim. Aí eu fiquei pensando, você não vai bater no moleque grande, dependendo, se você é homem, o moleque já é grande também, às vezes você vai sair na mão com ele, não vai dar certo. Você vai apanhar. Mas, não, às vezes tipo, você vai ser uma cena ruim, mesmo que você não apanhe, vai ser ruim, entendeu? Mas um computador ali, eu acho que não tem tanto pra você quebrar, não. Tipo assim, então pronto, eu não vou nem embora pra o computador, eu vou quebrar o computador, é isso que você quer, então pronto, acabou, entendeu? Eu lembro de um vídeo que circulou uns anos atrás na internet, eu não sei até hoje se aquele vídeo é fake ou realmente aconteceu, mas tinha um moleque que ele queria muito ficar jogando videogame, meu pai pegou e tacou na churrasqueira o videogame e quebrou o videogame. Lembra desse vídeo? Eu não sei se é fake ou não, tem um grande potencial de ser fake, mas um pai nessa circunstância fala que isso é... Porque assim, quando o rapaz, sei lá, tem 20 e poucos anos, quando ele é rebelde, já são dois homens, né? Você vai na violência, às vezes pode ir para um cenário muito difícil, porque você não sabe como ele vai reagir a isso. Sim. Você não sabe se ele, lógico, você criou ele bem, ele não vai ser o contexto, mas você não sabe se ele vai ser submisso para aceitar a sua correção. Você vai querer levantar a mão para você e para onde isso vai descambar. Mas agora no computador ali, com certeza. Dá pra quebrar, uma quebradinha. Reage. Que analisando a timeline, que é assustador, que me deixou assustado agora, é que se você for analisar os títulos, pelo menos parece que cada ato que aconteceu em cada filme, parece que era um filme isolado para aquilo. Hoje não tem mais isso. Qualquer coisa que você for assistir na televisão, tipo, tudo você tá dentro. Então, assim, parecia que era um público isolado que estava... Era um nicho que estava sendo atendido. Agora é uma coisa atacado. Todo mundo tem que engolir isso daí. Se for fazer até hoje, conseguiram colocar Sim. isso. Que nem eu estava assistindo aquela série The Last of Us, né? E eu vi, como geralmente acontece, a Isabela veio na minha frente.
E eu vejo sempre atrasado, eu vejo com uns 3 meses de atraso, mais ou menos, os episódios lá. Mas ela viu primeiro. E aí, acho que no segundo episódio, terceiro, né? Que tem um nu feminino. Tem um nu, é no segundo. Não, o terceiro é o do LGBT lá. Mas acho que é no segundo episódio que tem um nu feminino, mas é o paciente zero lá do fungo e tudo mais. É uma mulher lá. Só que ela é retratada nua na maca. Ela é retratada nua. Qual a necessidade de você fazer uma retratação de nudez num contexto desse? Agora, por que isso é feito? Porque já está lá, já. Isso daí é arroz e feijão. Não é mais rompimento de barreira nenhum. Não é mais algo que choca. É algo que para as pessoas já é normal. E aos poucos vai moldando. Então acho que ver pessoas nuas não é um problema. Né? Tem uma série assim também, que todo mundo tá muito depois do que eles são. Então você... Mas não dá dúvida, sei lá. Pois é. Eu não consigo. É uma série que eu não consigo assistir um negócio desse, assim, mesmo que não são cenas sensuais, às vezes tá de longe, assim. Mas mesmo assim não dá. Mesmo assim não dá. Teve outra série da HBO. A HBO coloca muito de nudez em toda a sua série, aquela série Chernobyl, excelente série, quem não viu ainda pode ver, mas tem um episódio dos mineradores que trabalhavam lá no subsolo para tentar isolar a radiação lá, resfriar o núcleo, alguma coisa assim, e tem um episódio, num momento do episódio é apresentado no frontal deles, porque estava muito calor e eles não conseguiam trabalhar com nada. Agora, você como diretor de cinema, você como produtor, você consegue passar essas informações sem necessariamente expor as pessoas a uma nudez frontal. Você consegue fazer isso. A gente sabe que dá. Mas isso se tornou tão normal que já não choca mais, já faz parte do pressuposto na mentalidade das pessoas. Por quê? Porque aos poucos a maré foi, voltou e deixou as sementes. Foi, voltou e deixou as sementes. 12 anos. Não, e você... Bem observado, Esther, você vê como a classificação hoje em dia não corresponde mais à realidade. Você tem filmes, livros, enfim, séries que são lá para 13, classificação indicativa, 13 anos, 12 anos, e você tem nudez, imoralidade, sexualidade escancarada em material que é desenvolvido para o público infanto-juvenil. Sabe o que eu percebo nessas condições aí? Eu sempre observo classificação para ele ter surpresa, né? Mesmo assim a gente tem surpresa. Às vezes a classificação lá para 16, 18 anos, e aí quando aparece lá o que tem, né, para ser 18 anos, você vai ver violência extrema. Aí você vai ver a outra classificação, 14 anos, nudez explícita. 14 anos, nudez explícita pode. Agora violência extrema, 18 anos. Não pode, não pode. Quando é violência, tudo bem, né? Fala, opa, tranquilo, né? Violência, não. Sabe um outro termômetro que provavelmente a gente acabou não percebendo, mas que é um termômetro que, se você parar para pensar, faz todo sentido nesse progresso do mal, é a exposição de nudez e tudo mais nas novelas da Globo. Antes, você tinha esse tipo de coisa depois das 10 da noite, que era o horário em que, teoricamente, as crianças estavam na cama e os pais que podem consumir conteúdo adulto na mentalidade do mundo poderia ver esse material. Então, depois das 10, você tinha algumas coisas mais baixas. Isso passou para a novela das 9, que é aquela novela mais badalada e tudo mais. Depois de um tempo, desceu para a novela das 8. E depois chegou na novela das 6, que era aquela novela mais bobinha, sabe? Aquela novelinha de época, que não tinha malícia nenhuma, chocolate com pimenta, aquela coisa, que historinha legal, tudo mais, o Cravo e a Rosa, aquele bonito, tudo mais. Chegou nesse horário. Aos poucos a coisa foi baixando. E hoje não tem mais horário. Você pode, se você assistir Malhação, que não existe mais, né? Não passa mais. Mas cada um eles ainda seguem hierarquia, só que agora todas aparecem, só que essa aqui é pior, essa aqui exato. Tem a mais baixa e tem aquelas que já têm imoralidades, mas são imoralidades um pouco mais sutis. Não tem condição. Não tem mais condição. Você está sabendo bastante de novela, né, Henrique? Sei que você pega no pulo os caras, né? Muito detalhe, muito, né? Ele passou na escada, nossa, olha que volta assim. A da 7 é aquela, a falsa novela de crente. A falsa, entendi.
Entendi. Só assiste essa. Muito bem, gente, vamos terminar por aqui. A gente começou um pouquinho mais tarde aí por causa o estudo, né? Por causa dos problemas que a gente teve aí. Mas vamos terminar porque o nosso horário já está avançado. Então eu vou orar. Diga, Brunão. Ah, pode fazer. Bem depois de outros daquilo que você vê. Uhum. Ou seja, acho notável assim que não é muito mais. As pessoas preferem ver do que pegam mais o que você vê do que você O visual do que o auditivo, né? Porque realmente o avanço no campo sexual foi muito mais rápido do que o avanço na linguagem. Foi muito mais. E hoje em dia você já não tem mais série que não tenha palavrão, que não tenha as descrições muitas vezes impróprias. Tem filmes que não têm imoralidade explícita, assim, imagem, mas você tem descrições imorais, uma linguagem pesada. É impressionante como você vê que a linguagem também é um termômetro de como a cultura está avançando. Rapidinho, o Henrique, depois o Naka aqui. Diga aí, Nicão. Esse ponto era o que eu pensei no meio e eu não lembrava mais. É exatamente isso do primeiro palavrão. Aí, se você for fazer uma comparação da indústria brasileira e da indústria internacional, né? Não nada mais pelos Estados Unidos, enfim. Eles falam de palavra, assim, tipo, em qualquer música da rádio, qualquer música de qualquer lugar, qualquer tipo de música, assim, pode ser romântica, pode ser qualquer tipo que tem palavrão, assim, música americana, né? Não são todas óbvias, mas é quase. Faz parte das rimas lá, né? Tipo assim, aqui assim, a gente tem, sei lá, no pancadão, sabe? Às vezes um sertanejo outro por alguma coisa, raramente assim nos outros gêneros que toca mais na rádio, assim, tem palavrão. É difícil ouvir palavrão na rádio, assim, em português. A gente tem mais no funk, então você entrou ali. Não tem palavrão, mas já tem nudez. A letra é ruim. Já nudez, pornofonia que eu falo, né? Já tem. É o mesmo avanço daqui, não tem palavrão, mas a sexualidade já está avançada já. Mas lá fora, tipo, é muito Lá fora é comum, realmente. Tanto que antigamente você tinha aquelas diferenças de versão de rádio e a versão do álbum. A versão do álbum era boca suja. A versão da rádio eles cortavam. Até as músicas do Justin Bieber teve esses cortes aí e tudo mais. Eram duas versões. Agora já é uma versão só. Se acostume. O máximo que eles põem é o E de explícito lá, alguma coisa assim, e olhe lá. Aí na TV também, bastante. Aí nos filmes americanos a gente vê a mesma coisa, o mesmo padrão que segue das músicas, palavrão o tempo todo. E já nos nacionais a gente vê essa mesma semelhança. Tem filme nacional, tem palavrão a cor, né? Mais ou menos isso. Naka. Oi? Cinema ser mudo, só depois tem voz gospel. Eu acho que antes poderia ter palavrões assim, todo dia. Pode ser, é verdade. Pode ter alguma questão de plataforma envolvida aí, né? Mas parece que assim que surgiu a oportunidade de colocar um palavrão audível, o pessoal não perdeu tempo. Põe aí. Muito bem, gente. Na semana que vem a gente fala de mais coisas sobre isso, outros conteúdos aí, para eu compartilhar com vocês, algumas tendências um pouco mais recentes para a gente conversar. E eu acho que a gente vai ter um tempo bem proveitoso. Vamos orar e aí eu tenho alguns avisos para vocês. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, como crentes, e nos livre de nos amoldarmos ao mundo como aconteceu com Israel. Pela negligência, pela imitação, para que depois o povo sentisse o castigo do Senhor. Livra-nos desse ciclo, livra-nos dessas etapas, que nós não nos amoldemos ao mundanismo, às ideias que são expostas nos livros, filmes, séries que nós consumimos. Livra-nos da exposição a isso, dá-nos vigor, dá-nos força para resistirmos a essas tentações e nessas ocasiões. E pedimos, Pai, que se há alguém aqui que ainda não é crente, que essa pessoa entenda a gravidade de se deixar levar por todas essas mentalidades, essas ideologias, essa visão de mundo secular, e que essa pessoa, diante do vazio que ela tem no coração, que essa pessoa creia no Senhor Jesus, seja salva e assim tenha uma nova mente, uma mente renovada, regenerada, que foge de tudo isso. Abençoa, por favor, a nossa noite, nos leve em segurança para casa e abençoa as atividades de amanhã e também do nosso feriado. Em nome de Jesus, amém.